Com aqueles dois que estão risada de mim a tarde inteira. Tudo bem? E você? Também, tudo jóia. Marina Limberger. Isso. Lembro que da outra vez eu acertei seu nome e fiquei toda orgulhosa. E acertou de novo, maravilhosa. Você fez muito sucesso. Ela veio aqui, que tem uns dias, eu não sei mais. Acho que umas 3 semanas, umas 3 um semanas, mês, mais ou menos, né? Dando dicas de congelamento. Foi uma aula de congelamento. Voltou dando dicas de cardápios semanais para a gente cuidar da saúde do bolso. Exato. A proposta é essa. É essa. Então, vamos embora, Marina. A gente está falando do futuro, né, Regina? Porque a verdade é que a gente aprendeu a cozinhar todos os dias com a nossa avó, com a nossa mãe, mas a vida mudou, né? Exatamente. E basicamente não fecha mais a conta, né? Você cozinhar todos os dias, precisar parar de fazer várias coisas, se interromper para você ir para a cozinha. E a gente não todo. quer mais comer mal. A Tem gente isso. já entendeu. Você viu o Globo Repórter? Não. Fizeram um especial sobre 50 anos de Globo Repórter e a matéria final foi sobre a importância da alimentação. Então, Que assim, porque que é um dos pilares de uma vida saudável, né? É o melhor investimento na nossa vida e na nossa saúde. É isso. E é muito o que eu falo, porque o corpo é único, a gente precisa cuidar dele, porque a vida também é uma só. Exatamente, né? Marina. E o que acontece se você não se planeja no dia a dia, ou você fica muito estressada pensando, será que eu tirei o frango do freezer? Não sei se tem aquele ingrediente, o que eu vou fazer de jantar, né? Te consome isso, tem a coisa da carga mental, que te gera um estresse desnecessário no meu ponto de vista. Eu concordo. Não é? E ao mesmo tempo que você deixa de fazer algumas coisas para você ir para a cozinha. E a partir do momento que você se planeja, você tem a possibilidade de garantir comida saudável na mesa todos os dias, não se estressar com isso, comprar só o que você precisa. Sem desperdício. Zero desperdício. Assim, no método que eu ensino, né? Que existem vários métodos de planejamento de cardápio semanal. Começa por onde, Marina? Então, meu Deus. Eu acho que a primeira muita refeição. coisa é entender que a gente não precisa cozinhar todo dia. Que existem Perfeito. técnicas para você conseguir preparar tudo com antecedência. Joia. Sabendo que o congelamento é chave, o descongelamento, a finalização desse prato, o armazenamento da forma correta, né? Então, assim, aqui eu trouxe um cardápio. Que eu tenho vários cardápios prontos já, e aí eu trouxe eu escolhi aqui um que é bem... De segunda a sexta. De segunda a sexta, e eu preparei esse cardápio inteiro em 1h40, mais ou menos. E assim, desde o momento que eu comecei a picar as coisas, tá? E eu quero explicar um pouco como que eu consigo fazer tão rápido, porque pode parecer um pouco, né, impossível para algumas pessoas. Sim. Mas basicamente, se você observar, o que eu trouxe aqui? Segunda-feira um arroz tricolor, que é um arroz verde, cremoso, com ervilha, espinafre, brócolis, aí por cima eu tenho um creme de ricota e tenho um tomatinho. Nossa receita hoje, primeira culinária do dia foi arroz cremoso. Sério? Sério. É porque faz sucesso, né? É gostoso, o arroz Sério. todo mundo come, né? Mas enfim, a gente dá uma incrementada. Na terça-feira a gente tem um filé de frango grelhado, que foi marinado, por isso que ele tá assim, com essa corzinha, porque ele fica bem suculento dentro. E lembrando, gente, isso daqui tá tudo refrigerado. Eu ia perguntar. Esse tá congelado, é o único que tá congelado e o resto tá refrigerado. Então, o cardápio da segunda-feira, a gente já pode usar a culinária que a gente aprendeu aqui. Pode. É que esse cardápio, você vai ver que ele se linka aqui, para eu conseguir fazer em pouco tempo. É inteligente. Então vamos lá. E aí, um purê de abóbora e um arroz verde, tá? Tudo arroz integral, exato. Vem pra cá. Aqui tem uma coisa, você viu que está refrigerado e está congelado. Sim. Qual a diferença? Se eu quisesse congelar esse, eu não teria colocado nem o creme de ricota nem o tomate. Aí eu uso só na finalização do prato, teria congelado assim. Tá. Aqui, Esse arroz é esse? Só que esse tem um pouco mais de ervilha. Perfeito. Porque a ervilha é proteína vegetal e é um aporte de proteína importante. Perfeito. Aqui a gente tem um arroz integral de novo, que eu também usei arroz integral aqui, usei arroz integral lá e aqui. Então eu já fiz uma técnica que chama batch cooking, exato. Eu sabia, porque eu já tinha planejado, eu sabia que eu ia usar 4 receitas de arroz. Então eu já cozinhei de uma vez 4 receitas de arroz. Ótimo. E depois eu fui espalhando pelas minhas panelas, né? Aqui eu tenho ervilha e cenoura salteados. E aqui eu tenho um escondidinho de carne moída com o purê de abóbora. E aqui eu tenho um queijo parmesão por cima. Essa carne moída, ela tá num molho vitaminado, que eu fiz com cenoura, com abobrinha, com tomate. Então, ele é bem temperadinho, assim. E esse daqui veio pra cá. E esse é o mesmo purê de abóbora, ou seja, eu já sabia que eu ia fazer 2 receitas de purê de abóbora, então eu já fiz dobrado, depois eu distribuí nas minhas panelas, nas minhas travessas. Perfeito. Esse queijo, ele tá assim, cru, por quê? Porque eu não vou comer agora, assim, escondidinho. E na hora que eu for comer, eu vou colocar ele para aquecer no forno, e aí, na hora de servir, ele vai gratinar e ele vai chegar na mesa gostoso. Lindo, gostoso,
fresquinho, aquela coisa de parecer que você acabou de fazer, sabe? Então tem isso da gente pensar na finalização dos pratos. Que a gente quer comer comida gostosa. Não é? Sem precisar cozinhar todo dia. Isso, não dá mais. Exato. Aqui eu tenho arroz integral e aqui eu tenho um curry de frango. Ah, da terça-feira. Exato, Da que eu terça usei na quinta. a abóbora e eu usei brócolis que tem no arroz. Ou seja, meu maço de brócolis, o meu pé de Rendeu. brócolis, não sobrou na geladeira. Eu sabia que eu ia usar, eu tinha um destino. A minha abóbora cabotiã, que eu comprei ela, eu usei ela inteira, não sobrou um pouquinho. Creme e pedaço. E pedaço, exato. Então, assim, ele já é planejado para eu comprar exatamente o que eu vou usar, não sobra nada. E quando você E pensa sem nisso... ficar repetitivo, desculpa te interromper. Exato. Não é abóbora, aqui tá de um jeito, aqui tá de outro, aqui tá de outro. É isso. A gente combina com temperos diferentes, com ingredientes diferentes e dá uma cara nova para aquele ingrediente, Sim. né? Que pode ser, às vezes, o ingrediente de sempre. Te interrompi, pode retomar de onde você tá. Não, Você lembra? imagina. Não, que eu estava falando aqui dessa combinação mesmo, né, dos pratos. Eu não lembro exatamente o que eu estava falando, mas a gente Daqui a segue pouco falando. vem, daqui a pouco vem. E aí, esse curry, ele tem esses vegetais todos. Ah, eu falei que a abóbora não sobrou. E aí, eu não joguei a abóbora no lixo junto com o meu dinheiro. Porque sabe qual é a verdade, Regina? Que as pessoas jogam muito dinheiro no lixo e não têm noção. Sabe aquela cenoura que ficou pretinha, murcha, assim, que vai pro lixo? É dinheiro. A berinjela, dinheiro. A cebola. Alface. É tudo dinheiro. Quando você contabiliza, é muita grana. Você sabe que eu tenho aluna que economiza R$2.000 por mês, porque parou de jogar comida no lixo? Jura? Ela contabilizou que ela reduziu o delivery, porque você não precisa pedir um delivery, tá com a comida pronta, a que você fez, caseira. Ela contabilizou ingredientes. R$2.000. É muita coisa. Uma vez a minha filha me chamou a atenção. Ela abriu a geladeira, tinha um maço de alface que não dava mais. Ela falou, mãe, por que você gosta de jogar dinheiro fora? Pois é. Um tapa, Pois assim. é. E você sabe que dá alface mesmo, dá pra você lavar, tem uma técnica pra você lavar e deixar pronto pra semana. Agora eu aprendi. Então, é assim, gente, maior dica que eu posso dar pra vocês em relação a salada, verdura, legume, fruta. Chegou do sacolão, já lava, seca e deixa tudo pronto, seca. Seca. Porque senão mofa, estraga, tem que estar bem sequinho. Mas fica pronto para consumo. Eu tenho E duas você filhas- consome. E consome. Porque se você pega uma maçã, mas eu vou precisar lavar a maçã, porque você precisa higienizar de fato, né? Não é passar uma aguinha, você precisa higienizar. E aí você vai pegar, vai ter que lavar, você não vai comer, vai acabar indo pro lixo. Você tem 2 filhas? Tenho 2 filhas, então minha fruteira tá sempre cheia de fruta lavada. Então elas têm fome, elas passam e pegam uma Pega. frutinha. É assim que funciona e comem super bem, porque tá lá à disposição do jeito, na hora que elas querem. Na sexta-feira... Chegamos na sexta. Isso, só queria voltar aqui, desculpa, Por para favor. falar da finalização, tá, desse prato. Esse creminho do curry, ele é à base de leite de coco, e aí ele tem gengibre e tem um pouquinho de curry, que já traz uma cara... Ai, que delícia. É muito bom. E super simples, né? Porque o curry você encontra no mercado baratíssimo. Leite de coco são ingredientes do dia a dia, só que revisitados para sair do de sempre, né? E aí eu finalizo ele normalmente, sabe com o que fica muito gostoso? Com amendoim torrado. Jogo amendoim por cima. Na hora de ir pra mesa. Então aquece ele Não, e aí serve assim num bolzinho com esse curry, coloca, quem gosta de pimenta, põe pimenta. Ninguém nem vai lembrar da terça-feira que você comeu Não, que você comeu o que era o mesmo? creme. Já não lembro também. Sexta-feira a gente fez um macarrão. Esse macarrão, ele é um molho à bolonhesa vitaminado, com abobrinha, com cenoura, com molho de gostoso. tomate. Ele é bem temperadinho e ele fica bem polpudinho assim. Aqui eu usei uma técnica que chama Hidden Vegetables, que é vegetais escondidos. Que tudo bem que macarrão as crianças gostam normalmente, mas é uma técnica que dá para usar quando tem criança, filho que come mal dentro de casa. Põe no macarrão. Não só no macarrão, eu poderia ter colocado no purê ou no arroz, ou dá pra fazer várias coisas. E assim, de cara, não é uma técnica que eu adoro porque eu gosto de verdade com as crianças, sabe? Não tem nada que associar verdura e legume com coisa ruim. Exato. Não existe essa associação. Exato, mas tem criança que é bem difícil para comer. Então, o que a gente sugere é faz isso e aí põe. depois você vai lá e conta. Sabe aquilo que você comeu, não estava gostoso? Então, tinha cenoura, abobrinha. Vamos comer de outro jeito agora? É um começo, né? E essa mesma carne moída é essa que eu usei aqui no escondidinho. Só que eu coloquei mais molho de tomate para fazer um molho à bolonhesa. E aí, para sujar uma única panela, eu cozinhei. Tá vendo que o macarrão tá bem vermelhinho? Tô vendo. Eu cozinhei o macarrão dentro do próprio molho. Então eu não fica sujei gostoso? uma panela. Muito mais gostoso, porque ele absorve, ele cozinha no molho, né? Então vamos lá, você cozinhou arroz. Eu cozinhei arroz, eu cozinhei a carne moída. Sim. Eu cozinhei o purê de abóbora. Aí eu salteei a ervilha e a cenoura numa frigideira. Tá. Que depois eu tirei ela de lá. E o aí frango?
Isso, e o frango. Mas ouve só que até panela eu otimizo. Porque essa mesma panela que eu sujei... Fez o franguinho? Não, eu fiz o arroz verde. Ah, tá. Então eu salteei os outros vegetais e fiz o arroz verde. Na panela que eu salteei o frango, eu fiz o curry. E aí eu otimizo o uso de panela e de ingredientes e não sobra nada de ingrediente. E como que eu vou calcular as quantidades, minha amiga? Então, os cardápios que eu faço são para 4 pessoas, mas como que eu dou a dica assim para a pessoa calcular, tá? Vai no restaurante a quilo e aí vê mais ou menos quanto cada pessoa da família consome. Por exemplo, arroz. Arroz é aquela coisa que tem família que já sabe. Minha família consome, sei lá, uma xícara de arroz por refeição. Então, se você sabe isso e você vai cozinhar 4 receitas de arroz, você já calcula. Já faz as 4 xícaras. Mas tem família que nem isso sabe, que faz a quantidade de arroz e aí sobra aquele arroz no fundo da panela, vai para a geladeira e vai para o lixo. Né? É ignorante que eu digo pelo desconhecimento dos próprios hábitos alimentares da própria família. Exato. Porque tem gente que tem mania, não é? De, vou cozinhar aqui 1,5 xícaras de arroz e sempre sobra aquele arroz. Por que você não faz um cálculo? E o que eu falo... Faz o que vai consumir. E como que você chega nessa quantidade do arroz, por exemplo, que você pode replicar esse raciocínio para os outros pratos? Eu falo que são 3 dias. O primeiro dia você faz o que você sempre faz. Sobrou um pouquinho? Então, no dia seguinte eu vou fazer um pouco menos. Foi muito pouco? E você ajusta. Normalmente, no máximo, 3 dias você vai chegar na quantidade exata para a sua família. E aí você para de jogar até o arroz. É caro pra caramba. Nossa. Todo esse restinho que você joga todos os dias... Claro. Não se joga comida fora, ponto final. Não joga. Não existe comida que é lixo, não existe. Você sabe que hoje 1/3 dos alimentos que são produzidos no mundo vão pro lixo, né? Isso é um dado da ONU. 1/3. 1/3, é muita coisa. É como se você pegasse, 3 maçãs e uma fosse pro lixo. Com a quantidade de gente que a gente tem no mundo passando fome, não faz sentido. E outra coisa, que com a quantidade que tem gente no mundo, assim, o planeta Terra, daqui a alguns anos, ele não vai conseguir produzir comida para a população que não para de crescer. Então, a gente tem que se conscientizar um pouco mais sobre isso. E, assim, mexe no nosso bolso, querendo ou não, né? Isso, é planeta e bolso. Então... Você não pensa no planeta, pensa em si próprio, no bolso e na saúde do corpo. É. Se tiver perguntas do pessoal, eu posso fazer para você? Bora. Nossa, se tiver, não. Tem. Eu adoro que tem, porque é uma quebra de paradigma mesmo, não precisar cozinhar todo dia. Vocês podem disponibilizar as receitas para a gente seguir e fazer igualzinho a proposta? A Carol está falando. Igualzinho, né? Igualzinho, é uma solicitação. Sigo a Marina, parabéns, você voltou. Os alimentos prontos podem ser aquecidos na air fryer? Perdão. Depende do alimento, sim. Você precisa entender, na verdade, qual alimento. Por exemplo, um curry que é cremoso, você não vai... A air fryer ela é um aquecimento a seco, né? Lembra que a gente conversou disso até da outra vez? Foi. Só que ele é um prato cremoso, então se você puser na air fryer, ele tende a ficar ressecado. Agora, por exemplo, um filé de frango vai bem na air fryer, depende do alimento, né? Você precisa entender qual é o método de aquecimento que você vai usar. Tá. Micro-ondas, forno, air fryer, cada um tem uma função diferente, né, no aquecimento. Tá. A gente vai fazer um quadro com a Marina, não sei se ela já sabe, mas ela vai fazer várias receitas pra gente tê-la aqui conosco mais vezes. Bom, vamos lá. Eu trouxe uma coisa, pode falar? Não, eu ia perguntar sobre isso. Então, eu trouxe uma coisa que eu inventei ultimamente. Ontem eu dei uma aula para os meus seguidores e foi a primeira vez que eu usei, então é muito novo isso. Ai, que legal, que privilégio nosso, muito obrigada. Não, imagina, eu fiquei muito feliz porque assim, eu gosto muito de explicar. Porque eu acho que isso daqui, Regina, muda a vida das pessoas, sabe? Não é só sobre se alimentar direito. Sem exagero, Marina, eu concordo com você. Você sabe que só de você pensar que você não precisa parar o que você está fazendo para cozinhar e você pode realizar seus sonhos, você pode ir estudar, você pode curtir com seu filho, porque a comida já está pronta, você não precisa se preocupar com isso. Sim. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? É o que eu falo, a minha praia é cozinha, eu trabalho com cozinha há 18 anos. Então, foi a forma que eu encontrei, onde eu tenho conhecimento, de eu fornecer um veículo para as pessoas conseguirem realizar o que elas precisam ou querem ou estão deixando de fazer através de uma alimentação saudável, gostosa, variada e sem se estressar, sabe? É muito sobre o sonho o que eu faço, não tanto sobre a comida, sabe? Verdade. E aí, enfim, eu gosto dessa coisa visual para explicar as coisas e eu gosto de falar muito sobre um prato que é bem icônico no Brasil, que é o frango de panela, né? Muito comum de se fazer, uma delícia, inclusive, gosto bastante de frango de panela, mas é muito comum, né? O que você vai fazer de almoço hoje? Vou fazer arroz, feijão e um franguinho de panela, não é? Só que aí, isso daqui, você imagina que isso aqui é um prato. Tá. Isso daqui é a divisão de um prato saudável, é o que a gente precisa tentar, pelo menos, comer. Eu vou explicar o que é cada grupo, sim, tá? Sim. Porque às vezes tem algum nome que fica meio, o que será que é isso?
a gente precisa tentar comer de forma equilibrada para a gente garantir que a gente está comendo saudável. Mas o que eu falo também, eu sou muito adepta de não ser muito restrita com isso, porque senão você entra numa noia que também não vai te fazer bem. Então, se tem um dia, o dia do macarrão, putz, eu não quero comer legume hoje, tá tudo bem se você conseguiu comer saudável nos outros dias, sabe? Quero comer uma pizza, vai, né? Porque a comida tem o lance de você ter prazer, da de você socialização. estar feliz. Exato. E aí eu queria falar aqui do arroz, feijão e carne de panela. Então aqui, a divisão do prato saudável, metade do prato idealmente tem que ser de vegetais. Não foi eu que inventei isso, tá? Muitas nutricionistas usam isso, chama The Plate, é muito comum. 50% Metade vegetais. Cru, cozido, assado, refogado. Exato. Vegetais, o que a gente tem? Alface, tomate, pepino, berinjela, beterraba, palmito, espinafre, tem muita coisa. Giló, eu ia falar, quiabo, muita coisa, muita coisa. Então, assim, a gente precisa começar a variar. E quando eu falo de variar aqui, a gente não cai só em você conseguir consumir novos nutrientes, novas vitaminas, mas a gente fala de grana também. Por quê? Você lembra ano passado que teve aquela super crise da cenoura, que estava R$15 o quilo da cenoura? Só que tem pessoas que continuavam comprando a cenoura. Vamos para a abobrinha? Vamos para a abóbora, que estava berinjela. R$3 lá do lado e as pessoas passavam reto. Isso. Então é um negócio de você ter conhecimento para você conseguir não ficar refém dos preços do mercado, que muitas vezes estão abusivos. Então aquela coisa de a gente ficar reclamando, o mercado está caro. A gente não vai conseguir mudar o valor do mercado. O que você consegue fazer para mudar a sua atitude na hora da compra? Conhecer. O que tem que a gente pode substituir, né? E muito olhar para os ingredientes vegetais. O que a terra está nos oferecendo naquele momento. E o Brasil é tão rico, são tantas opções. É demais, é uma maravilha, a gente é muito privilegiado. Muito. Né? Agora, se você olha dados do IBGE, os 4 ingredientes mais consumidos há anos no Brasil. Cenoura, batata, cebola e tomate. E várias vezes, tomate caríssimo, cenoura caríssimo. E as pessoas não conseguem fugir. Então, você precisa ter conhecimento. Voltando para o nosso arroz, feijão e frango de panela. O arroz é um carboidrato. Ele ocuparia 25% do prato. Perfeito. Ai, que legal. Onde você achou esses ímãs? Eu mandei fazer. Eu fiz uma lista e mandei fazer. Aí, máximo. Então, aí o feijão, ele é uma proteína vegetal. O frango, cadê meu frango? Aqui. Ele é uma proteína animal. Olha aqui, nosso arroz, feijão e frango de panela. E várias vezes, o que vai no frango de panela, Regina? Cadê? Cebola. A batata. Cadê? A batata tá aqui. Carboidrato. E várias vezes, o que faltou? Então, olha a oportunidade. A gente acha que a gente está oferecendo melhor e às vezes não tanto. Então ali você pode colocar brócolis, couve-flor. Então vamos brincar? Vamos fazer um arroz com brócolis. Pronto. Parecido com aquele. No frango de panela, pode ter cenoura. Pode ter cenoura. Pode ter, o que mais? Uma abobrinha. Pode ter tomate. Pode até no final do frango, na hora que ele tá já borbulhando pronto, você colocar uma maçã de espinafre cru e ele cozinha no próprio caldo borbulhando. Ah, então ele fica crocante ainda. É uma delícia. Bem verde. Que mais? Todos você mandou fazer? Oi? Todos você mandou fazer? Todos mandei fazer. Então, muito legal, né? Muito legal. E aí, que mais que dá pra gente fazer? Nossa, olha ali, vegetais. Um milhão de coisas. Então a gente precisa abrir o que eu falo, sobe o drone, sabe o drone, aquela câmera que voa? E o prato que está na sua frente enxerga olha. as camadas. O que a gente pode incluir mais vegetais ou conseguir Supondo fazer que eu nosso não prato queira mais arroz com equilibrado. feijão, pode colocar um purê de abóbora. Maravilha, em vez de arroz feijão... Cansei, não quero arroz com feijão. Boa, não quero. Também não, boa, também enjoei. A gente vai usar... Ó, arroz, em vez de arroz branco, pode ser arroz integral, pode ser milho, pode ser... Foi você que fez um milho aqui que ficou uma Foi, delícia. o milho picante, direto do freezer. Nossa, foi isso. Nossa, tava uma delícia aquele milho picante. E muito rápido de fazer, né? Tipo, 2 ficou minutos. verdadeiramente gostoso. Macarrão, tapioca, o arroz aqui, a batata que tava lá, o pão. Até um sanduíche dá pra você fazer saudável. Olha Alguém só. perguntou aqui, dá pra fazer sanduíche saudável? Dá. Olha só, vou dar uma receita. Pão, que é o carboidrato. Proteína vegetal, a gente pode usar aqui, ó, grão de bico. E aí faz uma pastinha de grão de bico, tipo um hummus. Tudo, vai imaginando aí o pão. Outro dia um hummus com abacate. Ai, que delícia. Ficou uma delícia. Dá pra misturar com várias coisas. Com a beterraba, fruta aí cenoura. no meio do hummus, Dá pra você colocar um frango mesmo, desfiadinho, por cima aqui do seu sanduíche. E quem não come proteína animal? Boa. Aumenta vegetal. Vegetarianos. Exato. Só que aí, o que você faz aqui? Você não come proteína animal, o ideal é você colocar uma outra fonte de proteína vegetal aqui.
Tá. Isso, e eu não sou nutricionista, tá? Mas é que eu dou aula sobre isso e eu dou aula junto com uma nutricionista. Então, Aprende. Exato. E aí, por exemplo, você vai fazer um mexidão. Você usa arroz integral, lentilha e quinoa, por exemplo, e vários vegetais assados. Então, o ideal é você usar 2 fontes diferentes de proteína. Tá. Você pode usar proteína vegetal, né? Você pode usar tofu. Olha o meu tofu, até o meu marido estava me zoando e falou, o que é? Essa é uma borracha? Eu achei que fosse uma borracha, mas é tofu. Tofu. Não sei usar tofu. Olha que ignorância, minha filha usa em tudo, preciso aprender. Tofu é maravilhoso porque ele é lá. neutro. É só você fazer uma boa marinada, que ele é uma esponjinha, ele pega o sabor do que você De qualquer quiser. coisa. De qualquer coisa. Tenho receitas ótimas com tofu. Enfim, a gente tem ervilha, que é proteína vegetal. A gente tem Valha de latinha? lentilha, Ervilha valha de mas eu latinha. prefiro a congelada, porque é ótimo. a de lata às vezes pode ter algum conservante e tal. E a congelada tem um preço bem bom. Tem. Você procurar. Tem épocas, né? Isso. Exato. Enfim, a gente tem uma variedade enorme, assim, que a minha provocação aqui é exatamente essa, da gente tentar variar mais o cardápio, porque além da gente não ficar refém de preço, a gente tem a oportunidade de consumir novas vitaminas, novos nutrientes que estão ficando para trás, né? Porque a gente tem aquela mania de comer sempre a mesma coisa. Não, Marina, e é um caminho sem volta a gente olhar para a alimentação, uma alimentação rica, colorida, saudável, com preço acessível, assim, não tem jeito. Exato. Não tem mais como fugir disso. É vida, é o que eu falo, assim, que tipo, hoje, eu já vivi numa loucura muito grande, sabe? Alguns anos atrás, De comer trabalhar... uma coxinha e achar que tá alimentada. Também, mas assim, eu digo de trabalhar o dia inteiro, chegava em casa no final do dia, pegava minha filha, que era pequena, na escola, não que ela seja grande, ela tem 9 anos hoje, mas enfim, ela tinha 3. Menor. Exato. E aí ela super faminta, eu pegava e dava uma banana pra ela, às vezes passava no mercado. Então. E aí eu perdia tempo cozinhando e ela não tava fica- lá crescendo e não tava com ela, E não sabe? fica gostoso e, Você tá enfim. estressada com aquilo. Essa é uma sugestão de cardápio. Essa é uma. Dá pra você fazer inúmeras coisas. E outra coisa que eu acho legal, que quando você consegue pensar nas camadas dos seus pratos, você consegue usar um mesmo cardápio como base e construir novos cardápios em cima dele. Por exemplo, aqui a gente pode usar, ao invés de proteína animal, que é a carne moída, a gente pode usar um frango desfiado, a gente pode usar um tofu, a gente pode usar carne seca. Ao invés do purê de abóbora, um purê de qualquer coisa a gente pode usar. Pediu um frango assado no final de semana, usa, desfia. E faz aqui, tá. Exato, faz uma torta, faz um sanduíche, aqui também, faz o esse que quiser. cremoso é... Também, aqui, em vez do frango, é só você, se você consegue pensar nos grupos alimentares, você substitui pelo que você quiser. Faltou peixe. Tá aqui o peixinho, ó. Peixinho vai ali nos 12,5%. O peixinho vai aqui no animal, na proteína animal. Tá. Ovo também, é boa. proteína animal. Tem frutos do mar, carne de porco, carne de boi, frango. Tem muita coisa, é só a gente realmente observar com um olhar de criança, sabe? Um olhar para o novo e a gente sair do padrão de sempre, né? Sim. Eu acho que é importante a gente querer testar novas coisas, né? Pode tomar uma água, minha amiga, porque ela, toda vez que ela vem aqui, eu não deixo a moça respirar. Não, e eu agora ainda falo tem um pra tablet. caramba, né? Não, mas a gente gosta de ouvir. Agora ainda tem um tablet, adorei. Pergunta pra Marina, ó. Primeira que eu vi, vamos ver o que vem. Que medo, gente. Pergunta olha pra lá, Marina se ela acha que dá tempo de fazer tudo isso. Eu parei de comprar coisas em casa porque vai para o lixo. Junto com o seu dinheiro. A primeira que eu vi. E agora vivo de pão. Odeio comida congelada, o gosto é horrível. Ah, Niva será? Andacati, a primeira pergunta que eu vi. Tá. Mas ela queria saber se dava tempo, eu não entendi o começo da Se dá pergunta. tempo, dá tempo de fazer tudo isso. Marina disse que levou 1h30 para fazer tudo isso, porque é pensado. Exato, A gente é o contou 5 planejamento. pratos. É o planejamento, é o lance de você conseguir pensar as camadas dos pratos que se repetem. Então você otimiza todo o preparo, né? Você tem que pensar na hora que você vai para o supermercado ou para a feira. Exato. Começa ali. Na verdade é o contrário. Você pensa no seu cardápio, aí do seu você cardápio vai. você sabe as receitas que tem. Então você vai com listinha. Óbvio, sempre, lista de compras. Listinha. Lista de compras 1 é o quilo de segredo para você não abóbora. gastar dinheiro à toa no mercado. Tá, então começa antes. Aí você vai lá e come. Tá. Comida congelada é horrível. Ela fez aqui um milho pra mim que eu comi, todo mundo conhece a minha cara, tava ótimo. E estava congelado. Tava congelado. E aqui
Sem o tomate e sem o queijo. Esse Congela, tava fica congelado. gostoso. Exato. Isso aqui tudo eu poderia... Só esse daqui, ó, ele tem leite de coco. Eu não gosto muito de congelar coisa com leite de coco, porque o leite de coco tem um pouco de gordura. Colocaria então no descongelamento. Exato. Você faz a base. Isso. E aí, gente, a Regina... Bem, dona de casa. E aí você descongela e aí na hora de servir você finaliza com o leite de coco. E coloca o amendoim que você deu a dica. Exato. Então, minha amiga, o que você não quiser. é tudo que pode ser congelado, mas tudo congelado direitinho fica uma delícia. E descongelado direitinho, né? Exato. Também, que foi o que a gente falou naquele outro dia. Se você pegar alguma coisa, por exemplo, vou pegar aquele arroz lá. E aí ele tá congelado. E eu vou deixar ele descongelando. Ele vai ficar uma maçaroca, né? Porque vai sair toda aquela aguaceira, vai ficar aquela comida congelada Perdeu a aguada. comida. Perdeu a comida. E vai ficar o quê? A fama que comida congelada é ruim. Mas não é que é ruim, é que a pessoa quem que fez errado. descongelou que não sabia. Exato. Porque aí se você faz direitinho, descongela ele do jeito certo, fica uma delícia. delícia. Se você finaliza do jeito correto, fica sucesso na mesa. O Instagram da Marina é @cozinha de gente moderna, tudo junto, cozinha de gente moderna. Essa aula que você deu ontem tá salva nas suas redes? Tá salva, né, amor? Essa Tá aqui salva. tá salva, gente. É uma aula, ela é maior do que isso. Até se vocês quiserem assistir, fiquem super à vontade. Você faz lives ou não? Faço. Então, gente, vai na live dela e fala, te viro mulheres, e tira todas as suas dúvidas, mas ela vai estar aqui conosco mais vezes. Instagram da Marina é @cozinha de gente moderna. É aula pra gente viver melhor, com saúde, curtir a família e ir atrás dos sonhos. Viver a vida que é uma só, né, Regina? A gente não pode exatamente. deixar escorrer na nossa mão. De jeito, nem um minuto. A gente não vai ter outra chance. Nem um minuto. Muito obrigada, Obrigada minha a você. querida. Olha, né? Vem tudo tão caprichado. Até breve. Até. E parabéns pra sua equipe. Valeu, obrigada.